Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como diz o salmista no Salmo 67, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Meu irmão, esse tempo precioso que vamos passar agora, iniciando o nosso culto, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que esse culto seja um tempo precioso para você e todos os seus, que as leituras bíblicas que iremos fazer, as orações que iremos realizar, os louvores que iremos tributar a Deus e a leitura e a exposição da palavra de Deus nessa noite, que tudo possa glorificar o nome de Jesus e abençoar e edificar a sua vida e a sua casa. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos concede de podermos, como igreja, prestar a Ti o nosso culto. Pedimos a Tua bênção sobre nós e que todos os atos desse culto possam glorificar o nome de Jesus. Fala conosco, Deus, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Que o bondoso Deus abençoe a nossa vida nesse instante que estamos iniciando o nosso culto em nome de Jesus. Meu irmão, abra por favor a sua Bíblia no Salmo de número 121 e nós leremos todo o Salmo. São apenas 8 versos, mas eu quero convidar você e a sua distinta família a abrir a sua Bíblia para que possamos juntos olharmos para a palavra de Deus nesse instante. Por favor, acompanhe então a leitura do Salmo 121, que inicia dizendo assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que as promessas desse salmo possam ser vivenciadas por você e a sua casa, meu irmão, minha irmã, e que a bênção de Deus repouse sobre vocês e que a proteção seja dispensada todos os dias para você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas
também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Meus irmãos, todo domingo nós convidamos a igreja para, durante a semana, a igreja está orando por algumas famílias. E nós estamos convidando então a você, meu irmão, minha irmã, para que durante a semana, nas suas devocionais, que você possa lembrar da família da irmã Edna, bem como do seu esposo Leonel e também das suas filhas. Nós vamos orar em favor da filha dela, a Mariela, esposa do Neudson, e dos filhinhos, do casal, o Teodoro e a Isadora. E também vamos orar pela vida da Natália e do seu esposo Tiago, e também pela vida da Priscila, esposa do Anderson, e dos seus filhinhos, o Henrico e a Ana Luísa. Então você está sendo convidado a orar pela família da irmã Edna. Nós vamos orar agora, mas que durante a semana você possa lembrar de orar pedindo a proteção de Deus sobre essa família. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida da irmã Edna, rogando que o Senhor continue abençoando a ela e toda a sua casa de uma forma especial. Estenda a sua mão abençoadora sobre o seu esposo Leonel. Obrigado por todos esses anos de casamento, de convivência, e rogamos que o Senhor abençoe o Leonel, da planta do pé ao alto da cabeça, dando saúde física, emocional e principalmente saúde espiritual, para que ele possa conhecer a Ti como Deus da vida dele, em nome de Jesus. Abençoe também Mariela, o seu esposo Neudson, seus filhinhos, sejam um alvo das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Cuida também da vida da Natália, do Tiago, cuida também da vida da Priscila, do Anderson, dos seus filhos. Que a bênção do Senhor recaia sobre essas famílias, que a semana deles seja em paz, em nome de Jesus. O Senhor repreenda todo o mal contra eles e que eles possam desfrutar da doce presença do Senhor com eles. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe essas famílias e, relembrando, você, meu irmão, lembre durante a semana, todos os dias, de apresentar essas famílias diante do nosso Deus. Que Deus abençoe essas famílias em nome de Jesus. Especialistas consideram alto o índice de cura. A comemoração acontece em Hubei, na China, o local onde a doença surgiu. Agora é de lá que as boas notícias chegam. Este bebê foi infectado pela Covid-19 com apenas 5 dias de vida.
mas hoje está curado e foi levado para casa. Em seu perdão, encontro paz. Boa noite. Nesta hora, aqui estamos para interceder pelos nossos governantes e pelos nossos profissionais da área de saúde. Neste momento, vamos elevar as nossas vozes ao trono da glória para falar com o nosso Deus. Querido Pai, aqui estamos, Pai, na Tua presença. E sabemos que Tu estás conosco porque esta é a Tua promessa de estar conosco até a consumação dos séculos. Obrigada, meu Senhor, porque Tu nos ouves, porque Tu nos atendes, porque Tu nos dá sabedoria para falar contigo, para suplicar a Ti como Senhor das nossas vidas, como Senhor de todo esse universo. Senhor dos exércitos, nesta hora queremos Te pedir em nome de Jesus, trabalha, Senhor, na vida dos nossos governantes. Senhor, trata com estes homens, que eles tenham sabedoria vinda dos altos céus, para fazer a Tua vontade, para estar sendo usados como instrumentos nas Tuas mãos. Meu Senhor e meu Pai, guia-os, faça-os entenderem a Tua vontade e que sejam quebrantados pelo Teu Santo Espírito. Meu Senhor e Pai, dá-nos vitórias nestes momentos de tanta luta, Senhor, abençoando a vida destes homens, como o Senhor que Tu és, e que a Tua vontade seja feita na vida de cada um deles, porque Tu és o Deus perfeito e verdadeiro. Queremos Te apresentar também, meu Senhor, a vida dos nossos profissionais de saúde. Senhor, são as pessoas que estão à frente dos perigos também, porque estão lidando com as pessoas doentes, atacadas pelos vírus, Pai. Estão sofrendo ali também nas suas condições de profissionais da saúde. Meu Senhor, usa a cada médico, a cada enfermeiro, a cada técnico de enfermagem, que estas pessoas sejam abençoadas pelo Teu amor, que elas sejam livres de pegar o vírus também, pois estão trabalhando com as pessoas infectadas. Meu Senhor e meu Pai, haja com o Teu amor, com a Tua prudência, com o Teu perdão, com a Tua paz na vida desses profissionais. Cuida de cada um, Senhor, na sua saúde, com as suas famílias. Ó Deus, faça a Tua vontade na vida destas pessoas, que eles possam buscar a Ti e possam confiar no Deus e Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que tem a vitória para nos dar. Trabalha, Senhor, com o Teu amor, com a Tua paz, com o Teu perdão. Fica conosco nesta noite, que nós rogamos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, para nossa edificação, nós vamos abrir a palavra de Deus novamente, agora no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, e nós leremos a princípio do verso 21 ao verso 26. Por favor, então, abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 21, para nossa edificação. Diz assim a palavra de Deus. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio.
porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, em especial agora, quando vamos estudar a Tua Palavra, pedimos a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, ao coração da nossa família, ao coração do Teu povo. Traga-nos, Senhor, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança nesses dias. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, olhando para o texto lido, eu quero convidá-los a pensarmos no seguinte tema: como enfrentar os dias difíceis? Como devemos nos comportar? Quais devem ser as nossas atitudes quando vivenciamos um dia difícil ou vivenciamos alguns dias difíceis? Certamente você há de concordar comigo que, independente do credo religioso, independente de posição social, independente de intelecto, independente se você tem uma boa compreensão de quem Deus é, independente se você é protestante ou apostólico romano, independente se você se declara crer em qualquer outra coisa, todos nós enfrentamos dias difíceis. Vamos pensar por alguns instantes que um dia difícil seja quando nós somos informados que um ente querido nosso perdeu o emprego. Um dia difícil quando nós somos informados que um membro da nossa família, depois de muitos anos casado, tomou a decisão de separar do seu cônjuge. Vamos pensar que um dia difícil seja um problema de ordem física, um problema de ordem emocional, um problema onde um familiar nosso perdeu o emprego. Ou seja, nós temos aí diversas situações que podem nos levar a pensar o que seja um dia difícil. Talvez alguns tenham uma condição melhor, mais força para enfrentar as adversidades. Alguns, no meio das adversidades, querem se esconder, outros querem correr, mas todos nós passamos pelas adversidades da vida. Todos nós temos um dia difícil, todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos tempestades nessa vida. E quando nós olhamos para o texto lido, Atos capítulo 27, nós somos informados pelo contexto que Paulo estava preso, sendo levado não para um passeio em Roma, não para um momento de férias em Roma, não para um momento de conhecer as belezas da cidade, mas ele estava preso em um navio. Nesse navio tinha cerca de 276 pessoas, dentre essas pessoas outros presos, assim como Paulo, e todos sendo levados para Roma, e ali certamente iriam ser julgados, e se fossem considerados culpados, seriam punidos. Paulo orientou que não era um momento propício para que eles pudessem continuar a jornada, a navegação, mas o texto diz que não deram ouvidos a Paulo e as adversidades surgiram, a tempestade surgiu, causando dor,
causando tristeza, causando dificuldade, causando atraso na viagem, causando perca da mercadoria, causando então uma série de desconfortos. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aí os dias que nós estamos vivenciando enquanto nação. Um dia difícil, dias difíceis, momentos difíceis, onde nós temos que ficar isolados em nossas casas, onde nós não podemos ir à igreja para ali abraçarmos os irmãos e cultuarmos a Deus juntos, onde nós não podemos ir ao trabalho como de costume, em virtude dessa pandemia que assola também a nossa cidade. E eu quero levar você, quando olhamos para esse texto, e olhamos para Paulo, né? O grande pastor, o grande pregador, o grande teólogo, o grande missionário, que também enfrentou um dia difícil. Independe do seu grau de espiritualidade, você também corre esse risco de enfrentar um dia difícil. E quais são as lições que nós podemos extrair desse texto a partir do texto que nós lemos? Quais são as lições que eu posso extrair para a minha vida, que você pode também extrair e aplicar na sua vida em meio às tempestades da vida, em meio às adversidades da vida? Quando eu olho para o texto, a primeira lição que eu aprendo está lá no verso de número 23, eu gostaria de ler esse texto novamente. Diz assim o verso de número 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Primeira lição que eu aprendo, olhar para esse texto, para que eu possa enfrentar um dia difícil, para que eu possa enfrentar um momento complicado, para que nós possamos enfrentar os dias difíceis. A primeira lição que o texto me apresenta é que devemos perceber, sentir a presença de Deus conosco. Se você observou o texto que nós lemos, Paulo coloca claramente para nós, dizendo que um anjo de Deus, a quem ele servia, esteve com ele. Deus não abandonou o apóstolo Paulo em meio às suas adversidades. Deus se fez presente, consolando, confortando com a sua presença. E eu não sei quais são as dificuldades que você vivencia, meu irmão, minha irmã, talvez ansioso, inquieto, em virtude do Covid-19 que ronda a nossa nação, mas eu quero convidar você a perceber a presença de Deus ao seu lado. E quando nós olhamos em especial para o Velho Testamento, nós somos informados de homens de fé, homens valorosos, que também tiveram dias difíceis. Por exemplo, o profeta Abraão, ou melhor, o patriarca Abraão, segundo o relato de Gênesis capítulo 22, teve um dia difícil, um momento complicado, em que estava a caminho do Monte Moriá, para ali então, atendendo a um pedido de Deus, sacrificar o seu filho Isaque, filho da promessa, o filho que ele acalentou no coração o desejo de ter esse menino durante muitas e muitas décadas. E o menino nasceu, trazendo alegria, estava crescendo, e Deus então pediu a Abraão uma prova da sua fidelidade, da sua obediência. Diz o texto, lá no capítulo 22, que Abraão então, quando lança a mão do cutelo para sacrificar o filho, um anjo de Deus aparece e bradou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Deus se fez presente no dia difícil da vida de Abraão e o assistiu. Outro exemplo de um servo de Deus, também chamado Jacó, que enfrentou também um dia difícil. Após um desentendimento em casa, para não ser morto pelo seu irmão, ele foge no caminho, segundo Atos capítulo 28.
Deus se faz presente e faz uma promessa para Jacó. Eis que estou contigo, Jacó, todos os dias, e te guardarei por onde quer que fores. E Deus esteve com Jacó todos os dias, o guardando, o abençoando, o protegendo, cumprindo aquilo que ele havia prometido. Veja bem, meu irmão, minha irmã, eu citei para você o exemplo de dois patriarcas, homens de fé, homens de Deus, que também enfrentaram dificuldades. O profeta Isaías, lá no capítulo 41, no verso 10, entregou uma palavra de Deus ao coração da nação, e que esta palavra que foi entregue trouxe certamente paz ao coração do povo em meio às adversidades da vida. E diz assim, no livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Ó, meu irmão, veja que promessa abençoadora que Deus fez àquela nação. E pela fé também nós devemos tomar posse dessa promessa, crendo que o Deus da Bíblia se faz presente, crendo que o Deus da Bíblia está conosco, Ele caminha conosco. Inclusive, o Senhor Jesus fez essa promessa para os seus discípulos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu irmão, que assim como o patriarca Abraão, como o patriarca Jacó, como o profeta Isaías, como os apóstolos, que nós também, nesta noite, possamos perceber e sentir a presença de Deus conosco, e que a presença de Deus conosco possa trazer paz, quietude ao seu coração, ao meu coração. Então, quando você vivenciar um dia difícil, minha proposta para você nesta noite é: perceba a presença de Deus ao seu lado. Perceba a presença de Deus. Sinta a presença de Deus, porque Deus está com você. Creia nisso, meu irmão. A segunda lição que eu aprendo quando eu olho aqui para o texto de Atos 27, que me ajudará a enfrentar um dia difícil, está no verso de número 24. Veja aí na sua Bíblia, o verso 24, por gentileza, diz assim a palavra de Deus, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. A segunda lição, então, que eu aprendo, que me ajudará, e certamente ajudará você a passar um dia difícil, é confiarmos nas promessas de Deus. Confiarmos nas promessas de Deus. Deus fez uma promessa para Paulo aqui, segundo o verso 24. Não temas, Paulo, não temas, pois você vai comparecer diante de César. Você não vai morrer nessa tempestade. Você não vai afundar nessa tempestade. Creia nisso, Paulo. Interessante, meu irmão, minha irmã, se você perceber no decorrer do texto, você poderá contemplar que Deus não deu uma ordem para que a tempestade pudesse se acalmar. Deus não deu uma ordem para que o vento pudesse se acalmar, parar. Antes de Deus acalmar a tempestade dentro de Paulo, antes de Deus acalmar a tempestade fora do coração de Paulo, Deus acalma a tempestade no seu coração por meio de uma promessa maravilhosa. Você vai sair dessa, Paulo. Você vai sair dessa. Paulo, você vai comparecer diante do tribunal de César. Você não vai morrer, Paulo. Não ora. Porque a Bíblia diz que o nosso tempo de vida está escrito no livro da vida, e Deus é quem sabe o dia. Para que Paulo pudesse aquietar o seu coração, Deus então faz uma promessa para ele. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós também podemos perceber que existem promessas maravilhosas para você, meu irmão, e para mim também. Existem promessas que foram feitas para um momento específico, sim,
mas nós podemos extrair algumas verdades espirituais dessa promessa e aplicar ao nosso coração. O Salmo 30, verso 5, por exemplo, diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando Deus está no barco da nossa vida, se as coisas aos nossos olhares não estão boas, estão feias, creia que não é o fim. Creia que com Cristo no barco, meu irmão, tudo vai muito bem, como diz um dos cânticos, né? Que nós ensinamos aí para as nossas crianças: com Cristo no barco, tudo vai muito bem e cessa o temporal. Creia nisso em nome de Jesus. Creia que a tempestade vai passar. Creia que o choro que você está tendo agora, você vai voltar a sorrir. Você não vai chorar a vida inteira. Haverá um momento em que você voltará a sorrir. O Salmo 34, verso 19, diz que Deus também dispensa para o seu povo promessas de livramento. É o Senhor que nos livra. Quem livra você, meu irmão, livra você, minha irmã, que livra a nossa família, é a mão abençoadora do nosso Deus. É Deus quem nos livra, é Deus quem nos protege, é Deus que caminha conosco, é Deus quem faz para nós promessas, é Deus que faz para nós promessas maravilhosas, como Romanos capítulo 8, verso 28. E certamente você sabe de memória que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Nada que acontece conosco é sem a permissão de Deus, razão pela qual nós precisamos de conhecer as promessas de Deus, para que possamos nos apossarmos dessas promessas, para que possamos nos achegarmos a Deus. Falar: Senhor, eu estou diante do Senhor nesse instante, nesta noite, clamando por isso, porque a Tua palavra me relata que esta é uma promessa do Senhor para a minha vida, que esta é uma promessa do Senhor para a minha família. Então eu estou me apresentando diante do Senhor, clamando, porque eu creio nas Tuas maravilhosas promessas. Oh, meu irmão, minha irmã, assim como Deus fez aquela promessa para Paulo, dizendo: Paulo, você não vai morrer nesta tragédia, Paulo, você vai comparecer a Roma. Nós somos informados pela história da igreja e pela Bíblia que Paulo, mais à frente, veio a óbito. Mas Deus tinha um plano para que Paulo pudesse cumprir. E Paulo cumpriu esse plano, guardado, amparado pelas promessas de Deus. Então eu quero incentivar você, meu irmão, em meio a um dia difícil, a você se apegar às promessas de Deus para você, a você descansar o seu coração nas promessas que Deus tem para você, e que as promessas de Deus sejam desfrutadas por todos nós. A terceira e última lição que eu aprendo ao olhar para os versos 43 e 44 é que num dia difícil, em meio à tempestade, em meio às dificuldades, em meio às inquietações, em meio às preocupações, nós podemos desfrutar da proteção de Deus, da intervenção de Deus. Veja aí na sua Bíblia, por favor, o verso 44 e 43. Perdão, 43 e 44. Diz assim a palavra de Deus: Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroço do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Meu irmão, a lição preciosa que eu aprendo aqui nesse texto é que num dia difícil, num dia complicado, Deus tem os seus meios para me salvar. Deus tem os seus meios para me proteger. Se você percebeu, quando o navio estava para afundar, você certamente já leu esse texto todo, conhece ele, foi sugerido: olha, vamos matar todos os prisioneiros. E aí o centurião é usado por Deus para proteger o apóstolo Paulo.
E esse homem, então, não autoriza que Paulo fosse morto, que os demais fossem mortos. As 276 pessoas que estavam naquele navio, todas foram salvas. Deus protegeu todas elas, inclusive o apóstolo Paulo. Olha como que o Deus a quem nós servimos é maravilhoso. Ele intervém, assim como somos informados lá no livro do profeta Daniel, dos 3 amigos de Daniel que foram lançados na fornalha ardente. Somos informados que Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha, mas Deus se fez presente. Nós somos informados que tinha um 4º homem na fornalha. E quem era esse 4º homem, meus irmãos? O Deus a que nós servimos, o Senhor Jesus, estava lá junto com eles, os assistindo naqueles dias difíceis. Assim também acontece conosco. Deus dispensa a sua proteção para com o seu povo diariamente. Nós precisamos perceber, meus irmãos e minhas irmãs, que o Deus a quem nós servimos é um Deus que caminha conosco. Há ocasiões que Deus nos livra da fornalha, mas há ocasiões que Ele permite que nós sejamos jogados na fornalha, mas Ele está lá conosco, presente, nos assistindo, nos segurando pelas mãos, nos dando força e soprando no nosso ouvido. Não desista, meu filho, continue, eu estou com você, eu caminho com você, vamos, você ainda não pode desistir. Meu irmão, minha irmã, que bênção sabermos que Deus dispensa a sua proteção. E Deus nos protege de muitas maneiras. Há ocasiões que nós temos a clara, a perceptível compreensão de que Deus usou um irmão para nos proteger, usou o nosso pai, usou a nossa mãe. Inclusive Deus usa, meus irmãos, querendo Ele para nos proteger, usa até o ímpio. Usa quem Ele quer. Nós somos informados que Ele usou Ciro para abençoar o povo dele no passado. Nós somos informados que Deus usou um grande peixe para proteger Jonas, porque ao ser lançado naquele mar revolto, Jonas seria tragado para o fundo do abismo. Aí Deus manda aquele grande peixe para protegê-lo. E se a Bíblia diz que Deus mandou um grande peixe, se a Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias no ventre daquele peixe e saiu, eu acredito. Porque o Deus da Bíblia é o Deus do impossível. Aquilo que não é possível para o homem é possível para Deus. Onde a medicina não pode chegar, a mão abençoadora de Deus pode chegar. Onde o homem não pode realizar, o Deus da Bíblia pode. Onde o recurso humano se acaba, aí entra a proteção, a bênção de Deus. Onde a ciência não pode tocar, a fé pode tocar. Creia nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Descanse o seu coração em Deus. Perceba que Deus tem cuidado de você. Deus tem te dado alimento, tem te dado vestes. Então não fique inquieto com amanhã, descanse o seu coração e saiba que Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua casa. Deus vai cuidar de você, meu irmão, da sua empresa. Deus vai cuidar. Deus vai cuidar de você, meu irmão, que é funcionário e corre o risco aí com um problema que estamos vivenciando, problemas da economia, e aí você corre o risco de ser mandado embora. Creia que Deus vai cuidar de você. Ele não vai te desamparar. Ele vai te sustentar. Em nome de Jesus, creia nisso. Para concluir, diante daquilo que nós conversamos até aqui, eu quero propor para você 4 questões para você pensar. Pastor, o senhor falou, o que eu levo para casa? Como que eu posso aplicar isso à minha vida? Primeira sugestão, meus irmãos, eu gostaria que todos nós tivéssemos a plena compreensão que sempre haverá um dia difícil na sua vida, na minha vida, na vida da sua família
na vida da minha família. Isso é uma realidade. Não temos como fugir disso. Não temos como. Um dia difícil vai chegar na sua família. Quem sabe você já passou por um dia difícil, quem sabe você está passando, ou quem sabe você ainda vai passar. Mas você precisa ter essa compreensão. Todos nós passamos por um dia difícil. Segunda aplicação: no meio das tempestades da vida, no meio das dificuldades da vida, minha proposta para você, meu irmão, nesta noite é: não murmure contra Deus. Não permita que saia da sua boca murmuração, reclamação, amargura. Não permita que o dia difícil venha colocar nos seus lábios murmuração contra Deus. Não permita isso em nome de Jesus. Terceira aplicação para a sua vida e para a minha vida: no meio das tempestades da vida ou no meio de um dia difícil, perceba a presença de Deus com você. Confie em Deus e desfrute da proteção de Deus. Quando o dia difícil surgir, que você possa perceber Deus segurando a sua mão, que você possa confiar nas promessas de Deus, que você possa, meu irmão, descansar o seu coração e saber que Deus está com você. Quarta e última aplicação: que no meio das tempestades da vida, que no meio das adversidades da vida, que no dia difícil você possa ser uma testemunha daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz por você. No meio das adversidades da vida, minha proposta para você, concluindo a minha fala, é: use essa adversidade para testemunhar o Deus que você ama, o Deus que você serve. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua doce presença conosco. Senhor, obrigado porque no meio de um dia difícil, o Senhor se fez presente, segurando as nossas mãos. Obrigado, Deus, porque nós podemos desfrutar das promessas do Senhor para nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem dispensado o seu cuidado, a sua proteção sobre nós. Pedimos a tua bênção sobre nós, pedimos a tua bênção sobre a nossa família, pedimos a tua bênção sobre a nossa nação. Nos ajude, Senhor, a enfrentarmos esse dia difícil e a vencermos esse dia difícil, em nome de Jesus. Faça isso por nós, faça isso pela tua igreja, faça isso pela nossa nação. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu lar. Que a sua noite seja em paz em nome de Jesus. E que você possa continuar desfrutando da doce presença de Jesus ao seu lado. Que você possa continuar desfrutando das ricas promessas de Deus para você. E que o bondoso Deus continue dispensando sobre você e a sua casa a proteção que você necessita. Que Deus possa cercar a sua casa, que Deus possa cercar a sua família com a proteção dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto. Nós queremos rogar as bênçãos de Deus sobre cada um de vocês e que vocês possam nesse instante receber a bênção do Senhor sobre a família, sobre a igreja, sobre a nação. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja e repouse sobre a igreja de Cristo
sobre as famílias de Cristo, sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que a sua semana seja em paz, que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus permita, que Deus nos conceda uma semana abençoada em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos alguns avisos que nós queremos passar para a igreja. Dentre os avisos que nós estamos tendo uma reunião de oração de segunda a sábado, sempre às 20 horas e 45 minutos. Nós ainda não estamos tendo os nossos cultos normais e razão pela qual nós estamos tendo uma reunião de oração online. Todo dia, de segunda a sábado, às 20 horas e 45 minutos. Algumas vezes nós usamos aí o Instagram para que possamos ter assim um momento de reunião de oração nos lares. Nós também usamos o nosso grupo de WhatsApp, que tem como título Vamos Orar, onde você pode entrar ali no grupo, acessar o grupo e deixar o seu pedido, que eu estarei orando em seu favor, em favor do seu pedido, para que Deus te abençoe. Então, fica aí um aviso para você participar durante a semana, de segunda a sábado, às 20 horas e 45 minutos, da nossa reunião de oração. Permitindo Deus, no próximo fim de semana estará conosco, trazendo uma palavra para nós, enquanto igreja, o reverendo Ronaldo André, missionário da APMT, lá na Romênia. Chegou em Brasília essa semana e domingo que vem ele estará trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Então coloque na sua agenda aí, próximo domingo, às 19 horas, o culto de adoração a Deus aqui na 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga, onde contaremos com a presença do missionário Ronaldo André. Que o bondoso Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.